Oh, meu Deus. Dizem que seguir o DI por 3 dias é passar fome 9 refeições. Mas isso só acontece no exterior. Se vier para a China seguir o DI, passar fome 30 refeições em 10 dias não é nada estranho. Neste episódio, vamos ver a nova temporada 2025 de Desafio na Selva, com DI, e o enorme contraste entre sobreviver no exterior e na China. Desta vez ele foi para as terras geladas e nevadas do Monte Changbai. E desta vez o DI não saiu sem levar nada, mas se protegeu dos pés à cabeça como uma pedra. Aqui a temperatura máxima durante o dia chega apenas a menos 10 Daishua. Só a espessura da neve já chega até a cintura, e a nevasca só ficou mais forte depois que DI chegou, ficando cada vez pior. Além disso, no Monte Changbai muitas vezes aparecem tigres siberianos e outros animais grandes. Se por acaso encontrar um tigre siberiano, DI não tem certeza se conseguiria lidar com ele. E isso nem é o que mais preocupa o DI. O que ele mais teme agora é que a baixa temperatura cause queimaduras pelo frio. Afinal, durante a sobrevivência na Sibéria em 2014, o dedão do pé dele quase necrosou por causa de congelamento. E se a lesão antiga voltar, pode ser grave. Aí seria realmente problemático, olhando a neve cair cada vez mais forte, sem nenhum sinal de parar. Se continuar assim, mais cedo ou mais tarde, vai acabar preso e soterrado aqui. Então, Die decidiu cavar um abrigo subterrâneo para se proteger do vento e se abrigar temporariamente. Nós temos as paredes da neve. Ele empilhou neve, formando uma encosta grande o suficiente. E quando a neve congelou completamente, ele começou a escavar. Agora elas estarão mais firmes do que antes. Depois de 2 horas, e finalmente conseguiu entrar no abrigo que parecia um túmulo. Em seguida, ele pegou alguns troncos e começou a amarrá-los com cipós. Ele planejava fazer sob medida um suporte para os sapatos, para aumentar a área de contato com a neve, facilitando a caminhada na neve. Tem que admitir que o DI, esse espírito maligno, agora está cada vez mais ousado. Pode até pegar um punhado de neve gelada e colocar na boca, com medo de não congelar até a morte. Mas pensando bem, a grama no túmulo já está plantada, o que mais há para temer? Com a chegada da noite, Jay finalmente se deitou no confortável abrigo. Depois de uma noite tranquila, logo chegou o segundo dia. Jay calçou as botas triangulares de neve feitas por ele mesmo e começou a caminhar rapidamente para frente. Depois de mais de 3 horas de caminhada, ele chegou a um bosque de pinheiros. Vendo as pinhas espalhadas por toda parte, ele ficou com muita fome. As sementes de pinha são uma coisa preciosa, ricas em gordura e proteína. Se conseguir coletar o suficiente, poderá fazer uma boa refeição. E não muito longe, ele também encontrou um rio. Agora não precisa mais correr o risco de beber sangue para matar a sede. E planejava seguir o rio abaixo. Com sorte, poderia até pegar alguns peixes para variar a dieta. E enquanto continuava descendo a montanha, de repente, apareceu um par de alces ingênuos. Imediatamente o DI parou de andar. Se conseguisse capturar um animal tão gordo, as condições de vida melhorariam muito. Mas infelizmente na China quase tudo é espécie protegida. Até comer uma erva qualquer pode te levar para a cadeia. Ji só pôde seguir adiante, com lágrimas nos cantos dos olhos. Com o entardecer chegando, ele começou a montar o abrigo da noite. Passar a noite ao ar livre nesse frio extremo, sem um abrigo suficientemente quente, seria impossível sobreviver à noite. Felizmente, DI tem bastante experiência. Ele cavou um buraco na neve, tendo como centro um tronco de árvore. Depois usou troncos e folhas para construir uma pequena tenda contra o vento. Em seguida, usou alguns troncos e montou uma cama de madeira. Assim poderia evitar contato direto com a neve molhada no chão. Oh meu Deus, depois de uma noite inteira, chegou rapidamente o terceiro dia. DI chegou a uma área coberta por uma espessa camada de gelo e neve. Agora é o início da primavera. A camada de gelo já não é tão espessa quanto se imagina. Andar imprudentemente sobre o gelo traz um grande risco de cair na água. Mas para economizar caminho, DI ainda teve coragem e atravessou pelo meio.
meio do lago. Agora, a cada passo que dava, podia ouvir o estalo do gelo se partindo. Felizmente, no final, com susto, mas sem perigo, ele chegou à outra margem. E com a diminuição da altitude, na floresta onde ele está agora, a neve já derreteu bastante. O que significa que não dá mais para depender da neve para ter água. Agora só resta usar suas habilidades, coletar galhos secos e capim. E usar sua técnica de 50 anos para fazer fogo com madeira. 3 dias passaram rapidamente. Após passar fome, o efeito de 3 dias com 9 refeições a menos está acabando. Hoje ele precisa arrumar comida de qualquer jeito. E quando foi beber água no rio, ele inesperadamente descobriu muitas pegadas de animais de diferentes tamanhos. Comparando o formato e tamanho das pegadas, ele confirmou que aqui não só há lontras, mas também martas e outros animais. Seguindo as pegadas por alguns minutos, ele encontrou na beira do rio 2 restos de cabeças de peixe deixadas pelas lontras. Vendo a generosidade das lontras, Deia decidiu acampar por aqui e ser vizinho de longo prazo das lontras. Ele planejou usar madeira entre 2 grandes árvores para construir um abrigo com inclinação de 60 graus. Assim, o calor da fogueira seria refletido ao máximo para aquecer e afastar o frio. E enquanto Deia coletava madeira, uma surpresa aconteceu silenciosamente. Um favo de mel caiu de um galho quebrado. Foi como ganhar na loteria. Ganhou um pedaço de mel silvestre docinho. Isso é mel puro, sem dúvidas. É puro açúcar. Com o suplemento de açúcar, ele trabalhou ainda mais animado. Depois de 3 horas de trabalho, o abrigo confortável finalmente ficou pronto. Depois ele começou a preparar o primeiro almoço do dia. Pegou todas as sementes de pinha e as triturou uma a uma com pedras. Mas esse método é muito demorado e cansativo. Então ele teve uma ideia. Vou usar minha boca como moedor. E começou a produção em massa. Agora sim. Felizmente as sementes estão macias. Caso contrário, os dentes da frente dele teriam quebrado de novo. Depois ele moldou as sementes mastigadas em bolinhas e as assou sobre brasas. Depois de meia hora assando, os bolinhos de sementes ficaram crocantes e cheirosos. Isso está fora deste mundo. Depois de comer bem, chegou o 5º dia. O estoque de sementes foi completamente devorado ontem, sem nada para comer. Hoje ele planeja pegar a comida das lontras. Pensou em usar fibras da casca de árvore para torcer e fazer uma linha de pesca. Mas a casca não era mais resistente que o cabelo dele. Com um puxão leve já se partia em 2. Isso forçou Deia a usar o curativo do kit de primeiros socorros. Depois de desfazer o curativo em fios, ele colocou um anzol feito de clipe de papel e usou como isca as 2 cabeças de peixe deixadas pelas lontras. Logo, todo o equipamento de pesca estava pronto. Por fim, ele procurou um ponto com gelo fino e fez 2 buracos. Assim iniciou a pescaria no gelo. O peixe vai morder. Mas por estar tão obcecado em pegar peixe, ele cometeu um erro fatal de principiante. Porque o gelo fino é fácil para fazer buraco, mas também fácil para se colocar em perigo. Assim que terminou de preparar o último ponto de pesca, o gelo sob seus pés de repente rachou. Naquele instante, e caiu no buraco de gelo e tomou um banho gelado até os ossos. Ainda bem que a água não era funda. Assim ele conseguiu subir rapidamente à margem. Caso contrário, já poderiam preparar uma mesa para 10 pessoas. Eu acabei de passar pelo gelo. Agora as roupas molhadas estão congelando rapidamente. Ele precisa correr de volta ao acampamento para se aquecer na fogueira. Felizmente, desta vez, a esposa de Deia colocou roupas extras na mochila dele. Senão, ele teria que se aquecer pelado na neve. Desta vez, ele realmente teve muito azar. Por causa do calor excessivo da fogueira, seu único par de botas de neve começou a derreter. Ainda bem que percebeu a tempo. Senão teria que andar descalço. Assim, com a chegada da noite, um dia de azar finalmente terminou. De manhã cedo, Deia correu animado para verificar os pontos de pesca. Infelizmente, ambos estavam vazios. Com fome e frio, ele deitou no gelo frustrado. Refletindo sobre o motivo do fracasso, concluiu que precisava ter paciência e esperar o momento certo. Assim, Deia passou o 7º dia, ainda com fome. Hoje ele finalmente teve uma grande recompensa. Puxou um peixe grande de dentro do buraco. Ao ver esse peixe selvagem, todo pintado em suas mãos, Deia ficou muito feliz. Você sabe que espécie de peixe é essa? Diante dessa carne de peixe tão rara, e decidiu não assar, mas cozinhar no vapor. Para preservar ao máximo os nutrientes do peixe, ele raspou um pouco de musgo de um tronco seco. Depois o encharcou de água e colocou sobre as brasas. Em seguida, colocou o peixe sobre o musgo e adicionou algumas folhas de pinheiro para dar aroma e sabor. A água do musgo
Com o calor das brasas virou vapor quente, que lentamente cozinhou o peixe. Meia hora depois, o banquete de peixe estava pronto. Olha só! A pele ficou perfeita. Olha isso! Assado. Sem fogo direto, na boca macio e suculento, com um leve aroma de madeira frutada. Uma refeição com proteína equivalente a dezenas de vezes a da carne de boi. Reabasteceu completamente as energias de D.E. Com o aumento da temperatura, a neve começou a derreter em grande escala. Os animais que vivem por perto começaram a aparecer cada vez mais. Infelizmente, a maioria deles só podia ser olhada, não comida. Dee olhou fixamente, mas não ousou mexer. Ainda bem que sua técnica de pesca já estava perfeita. E ele conseguiu liberdade total com peixe fresco. Logo chegou o 10º dia. Desmontou o acampamento e pegou o carro que o levou para fora do Monte Changbai. Acabou, Dee. E vestindo bermuda, congelou como um husky em Guangxi. Ele achava que no norte, no Monte Changbai, já tinha se saído muito bem. Então no sul, em Guangxi, seria ainda mais fácil. Mas ele não esperava acabar comendo mais vegetariano que monge de templo. Os lagostins correndo por toda parte, ele não ousava tocar. Com medo de acabar na cadeia, só podia pegar frutas caídas no chão para matar a fome. E às vezes comer ervas silvestres para enganar o estômago. Quando achei que ele ia comer só vegetais por 10 dias seguidos, ele não só fez um ensopado de taro e caracol, como também assou espetinhos de lagosta. Neste episódio, Dee foi para as montanhas kársticas de Guangxi. Ele vai viver sozinho por 10 dias nessas montanhas desertas, seguindo o princípio de, em Roma, faça como os romanos. Ele escolheu a jangada de bambu local como meio de transporte para entrar na região montanhosa. Assim que entrou no cânion, ele ficou maravilhado com a paisagem, as falésias íngremes de ambos os lados e a neblina suave refletindo na água. Pareciam uma pintura celestial. Mas para D.E., apesar da bela paisagem, a sobrevivência aqui é um grande desafio, pois a vegetação é densa, é misteriosa e está cheia de dolinas por toda parte. Se nada der errado, como sempre, Dee entrou com o mesmo estilo, sem levar roupas, sapatos ou nada. Apenas os equipamentos de filmagem, kit de primeiros socorros e telefone via satélite, o trio de sempre. Dizem que quem usa sapatos teme os que andam descalços. E o D.E. descalço até faria o rei macaco tremer 3 vezes. Olha só, assim que chegou à margem, já provocou alvoroço no bando de macacos. A mãe macaca rapidamente abraçou o filhote no colo, com medo de que D.E. esse espírito maligno o escolhesse para o cardápio. Mas agora a mente de D.E. não estava na comida, pois o chão estava coberto de ervas espinhosas e pedras afiadas. Para alguém descalço, era como passar por um suplício. E pior ainda, no meio dessa vegetação densa, haviam muitas cobras venenosas escondidas, especialmente a cobra Kraite preta e branca, que não só é protegida como espécie de 2º nível na China, mas também é uma das mais venenosas. Uma única mordida dela, e em poucas horas você vê seus ancestrais. Ainda bem que D.E. tem boa visão e parou a tempo, senão sua jornada selvagem teria terminado em Guangxi. Assim, andando com extremo cuidado por mais de 2 horas, ele chegou à entrada de uma caverna e decidiu passar a noite ali. Em seguida, começou a procurar a primeira refeição do dia. Logo apareceu um gafanhoto crocante e rico em proteína. Assim se iniciou o buffet de gafanhotos de D.E., movendo para dentro. Depois de um banquete de insetos, ele pretendia preparar a caverna. Mas ao examinar melhor, percebeu que estava úmida demais por dentro e o chão ainda tinha água parada. Se dormisse ali, pegaria reumatismo. Então preferiu deitar na grama. Apesar de um pouco úmida, ainda era relativamente macia. Assim D.E. passou a noite fria e úmida, deitado de barriga para cima. De manhã cedo, foi surpreendido por uma chuva repentina, que o molhou até os ossos. Tremendo de frio, decidiu se mover pela área para gerar calor e procurar comida. Logo na saída, encontrou uma cobra bloqueando o caminho querendo pedágio. Isso deixou o recém-chegado D.E. confuso. Essa cobra parecia uma espécie que ele nunca tinha visto. Não sabia se era venenosa, nem se ao comer iria parar na cadeia. Quando os dois ficaram nesse impasse, a cobra pareceu perceber que o careca à sua frente não era alguém comum e que não era bom provocar. Então rapidamente foi embora. D.E. suspirou aliviado. Com a ameaça afastada, agora podia aproveitar sua refeição vegetariana. Primeiro coletou sementes de tanchagem, ricas em proteína e minerais. Depois colheu um pouco de trevo azedinho e também uma fruta silvestre parecida com morango, que todos conhecem bem. Você acha que comendo assim, D.E. terá dor de barriga depois do buffet vegetariano? D.E. virou D.E.
artesão, começando a fabricar ferramentas para o dia a dia. E o bambu versátil se tornou seu material principal. Primeiro raspou fibras de bambu para acender fogo. Depois tentou fazer fogo friccionando duas peças de bambu. Mas confiante como estava, ele não esperava que o bambu seco exposto ao sol e vento por muito tempo já estivesse extremamente frágil e quebrasse ao menor esforço. Após várias tentativas, todas resultaram em fracasso. Parece que nesta noite ele terá que aguentar o frio e a umidade a céu aberto. E para piorar, caiu uma tempestade. Quando estava prestes a dormir, trovões ecoaram e a chuva despencou, forçando Deye a se esconder na caverna úmida. Parecia que seria uma noite sem sono. Assim Deye suportou até o amanhecer. Tremendo de frio, aproveitou que a chuva diminuiu. Ele rapidamente pegou a mochila e deixou a caverna, continuando a avançar. Depois de caminhar metade do dia, a chuva insistente finalmente parou. Molhado e exausto, Deye finalmente encontrou sua primeira refeição do dia. Ele pegou ameixas podres do chão e levou à boca, comendo como se fosse uma iguaria inesquecível. Como você pode ver, eu só fico curioso. Com tantas frutas frescas na árvore, ele não come. E insiste em escolher as podres do chão. E ainda pega e come ao mesmo tempo. Não deixa nenhuma para trás. Leva tudo com ele. Enquanto Deye seguia caminho, ele chegou a uma correnteza, onde novamente pôde contemplar as paisagens incríveis de Guangxi. Vendo a paisagem esculpida pela natureza, Deye não resistiu e começou a mastigar plantas com satisfação. Esse espírito selvagem, quando começa a comer, não há quem o pare. E por pouco, ele não colocou na boca uma beladona altamente venenosa. Felizmente havia muitas plantas diferentes. E ele desistiu da ideia de provar plantas tóxicas, optando por mastigar brotos frescos de bambu. No mundo do pasto, ele nem precisava parar. Assim como se estivesse possuído por Shenlong, Deye seguia comendo enquanto caminhava, até chegar a um grande pé de toranja, onde finalmente parou. A grama plana ao pé da árvore era perfeita para montar acampamento. Então ele cortou bambus e usou a árvore como apoio para construir o telhado de um abrigo. Após 2 horas, o abrigo estava pronto. Finalmente não precisava dormir exposto ao céu e ao chão como cama. A única falha era que ainda não havia conseguido fazer fogo. Após uma noite relativamente tranquila, chegou rapidamente o 4º dia. Deye reforçou o abrigo com folhas de bambu e decidiu tentar fazer fogo novamente. Ao sair para coletar lenha, viu um galho preto se movendo não muito longe. Ao se aproximar, percebeu que era uma cobra-rei mais grossa que seu braço. Embora a carne de cobra seja saborosa, Deye não ousou mexer com ela. Afinal, a cobra-rei é extremamente agressiva e seu veneno neurotóxico pode causar paralisia e parada respiratória. Definitivamente ele não queria testar isso. Nos 2 primeiros dias, ele já havia encontrado dezenas de cobras pelo caminho. Isso só reforçou sua decisão de acender uma fogueira, pois só o fogo poderia afastar animais venenosos e proteger melhor o acampamento e a si mesmo. Dessa vez ele aprendeu com as falhas anteriores e escolheu 2 bambus mais grossos para fazer o fogo, usando até sua única cueca como proteção para o peito. Já dá para ver a fumaça! Após meia hora de fricção, finalmente o fogo pegou, deixando Deye radiante de alegria. Para se recompensar, ele pegou algumas nésperas caídas no chão. Assim, Deye, comendo nésperas do chão, sobreviveu ao 4º dia nas montanhas de Guangxi. Ao amanhecer, faminto, Deye pilotou o drone para observar a área ao redor e viu a alguns quilômetros uma caverna com água corrente. Então decidiu explorá-la hoje. Com sorte, talvez conseguisse alguma proteína fresca para se fortalecer. Mas antes de entrar na caverna, ele precisava fazer uma tocha para iluminação. E os galhos de pinheiro seriam o melhor combustível. Bastava aquecê-los para que a resina derretesse. Misturando com lascas de bambu, uma tocha improvisada estava pronta. Então ele entrou na misteriosa caverna e, conforme avançava, o espaço estreito começou a se abrir. Ele percebeu que estava em um dos famosos sumidouros. À frente havia um lago profundo e escuro. Quando ia beber um pouco da água e provar algo novo, ele notou inesperadamente muitos caracóis na margem. A tão esperada proteína finalmente chegou, depois de encher 2 bolsos de calça com caracóis. Deye, satisfeito,
se preparou para voltar pelo mesmo caminho. Mas foi então que a tocha em sua mão apagou de repente. Agora a coisa ficou séria. Ao seu redor estava tudo escuro. Ele só pôde se apoiar na parede e pelo tato ir avançando lentamente. Felizmente não estava longe da saída. Logo conseguiu sair da caverna, tateando o caminho, para preparar um banquete de caracóis. No caminho de volta, ele ainda colheu temperos. Esse alho selvagem pequeno é perfeito para tirar o cheiro e dar sabor. E essa planta parecida com tarô selvagem, conhecida como copo de leite, também foi arrancada com raiz e tudo para levar. Ele encheu um bambu com água como recipiente e jogou todos os caracóis dentro. Como não tinha faca nem tábua de corte, teve que usar os dentes da frente, já quebrados, para cortar os ingredientes. Ainda bem que era só taro e alho poró alimentos macios. Senão, seus dentes teriam quebrado de novo. Após mais de uma hora fervendo, a deliciosa sopa de caracóis finalmente ficou pronta. Quando ia experimentar um caracol primeiro, descobriu que as conchas estavam duras como pedra e não conseguiam ser quebradas com os dentes. Sem alternativa, deixou os caracóis de lado por enquanto e começou pelo taro macio e alho poró para abrir o apetite. Milhões de estrelas. Depois pegou uma pedra grande e começou a quebrar as conchas para comer a carne dos caracóis. Isso mesmo. Toma esse. Um banquete de caracóis macios e sabor de carne entrou no estômago. Logo chegou o nono dia. Ele pensou em sair para dar uma volta e tomar um café da manhã gratuito, mas foi surpreendido por uma tempestade, ficando encharcado dos pés à cabeça. Isso o deixou muito frustrado. Ele não conseguia entender porque o céu de Guangxi parecia uma torneira aberta. Chovia quase todo dia. Se continuasse assim cedo ou tarde, pegaria reumatismo. Mas, para sua sorte, achou mais comida na correnteza, lagostins e pequenos caranguejos encheram seus bolsos. 10 peixes pequenos e 3 mini caranguejos, simplesmente espetados em bambu e assados. Meia hora depois, mais um delicioso churrasco estava pronto. Eu sinto que você fez o seu melhor. Logo mais uma noite passou e chegou o 10º dia. Jay apagou a fogueira, derrubou o abrigo e pegou o carro que veio buscá-lo. Assim terminou a aventura de Deye no deserto. Dessa vez chegou ao fim. Na China, Deye ficou magro de fome, mas nas montanhas Eronk da África comeu à vontade. Logo cedo já preparou espetinhos grelhados. Depois comeu coelho assado na brasa crocante por fora. Ainda usou tendões de girafa para fazer um arco de caça, atirando de cima da montanha como um mestre arqueiro. À noite assou frango para a ceia, comendo com grande satisfação. Enquanto comia, não deixou de pensar. Sobrevivência na selva. Nunca mais na China. Neste episódio, Jay chegou ao deserto da Namíbia, na África, um dos lugares mais quentes e secos do planeta. A temperatura do solo durante o dia pode passar de 60 graus. Dizem que até as cobras daqui precisam saltitar para sair ao sol, senão ficam crocantes em minutos. E aqui também é o paraíso dos grandes predadores. Ou seja, sobreviver sozinho aqui não é tarefa fácil. Desta vez, como sempre, foi com carga leve, sem roupas, sapatos e nem cabelo. Na mochila, só a câmera, bateria de drone, telefone via satélite e kit de primeiros socorros. Usando o drone para mapear a área, Deye rapidamente definiu a rota que iria seguir. Decidiu ir até um conjunto de rochas a alguns quilômetros ao sul, onde poderia encontrar sombra contra o sol e, com sorte, talvez encontrar água doce. Mas esses poucos quilômetros, para alguém descalço, seria uma arrisca. Seria um grande desafio. Ele teria que suportar a areia escaldante e as pedras afiadas. E o pior de tudo, aqui há uma grande variedade de cobras venenosas. E todas são mestres da camuflagem. Se Deye sem querer pisar na área errada e levar uma picada, com certeza será banquete de despedida para os fãs. Após mais de uma hora de caminhada, ele entrou em uma área de arbustos. Olhando para os galhos espinhosos ao redor, a caminhada de Deye ficou ainda mais difícil. E ele percebeu que, sem notar, já havia entrado no território dos rinocerontes. Um rinoceronte adulto pode pesar até 2 toneladas e correr a 50 km. Além de ter um forte instinto territorial, Side
e tiver o azar de ser notado, não teria como fugir, nem onde se esconder. Só lhe restaria deitar e aceitar o impacto. Felizmente, percebendo o perigo a tempo, ele escolheu desviar o caminho e assim evitou um confronto homem-rinoceronte. Mas o longo tempo sob o sol escaldante e a perda excessiva de líquidos já causavam sinais de desidratação. Quando começou a sentir tontura e câimbras musculares, quase o derrubando, ele finalmente chegou perto do grupo de rochas. Agora poderia se proteger do sol por um tempo, quase perdendo metade da vida pelo caminho. Ele percebeu que para sobreviver aqui por mais tempo, não poderia faltar proteção contra o sol e calor. Depois de um breve descanso, e começou a procurar materiais úteis na caverna das rochas. Encontrou uma pata de animal e, ao lado, uma pele seca e endurecida. Provavelmente restos de uma refeição de predadores deixados para trás. Isso foi um grande achado para Deye. Com essa pele, ele poderia fazer botas, mas a pele estava muito dura. Precisava ser amolecida em água para poder trabalhar. Mas neste lugar seco e árido, água era luxo. Até saliva estava em falta. Então Deye, como Bear Grylls, usou seu chá gelado a 37 graus para amolecer a pele animal. Depois esticou a pele amolecida e aprendeu com pedras para moldar. Enquanto isso, e começou a procurar comida nas proximidades. Antes de vir, ele tinha aprendido com os nativos que vivem nesta terra habilidades de sobrevivência, e como encontrar alimento era uma delas. Logo perto de uma rocha na areia, ele encontrou uma raiz seca, uma planta típica do deserto, cheia de água e carboidratos, capaz de matar a sede e saciar a fome. Olha isso! Depois disso, Deye afiou uma pedra como ferramenta de corte e começou a usar a pele moldada para fazer sapatos. Primeiro, mediu o tamanho dos pés. Depois cortou as solas com a pedra. 2 horas depois, os sapatos já tinham formato inicial. Agora só faltava costurar, mas já estava escurecendo. Então Deye decidiu deixar o trabalho para amanhã e descansar bem à noite. Continuaria ao amanhecer. Na manhã seguinte, ao amanhecer, foi acordado pelo canto animado dos pássaros. Antes que o sol subisse, com o clima ainda fresco, decidiu dar uma volta e procurar água. Logo ao sair, viu muitos excrementos de antílopes no chão. Se há animais por perto, significa que deve haver água nas redondezas. Então seguiu as pegadas. Logo, notou que havia muitas aves reunidas numa grande rocha. Ele percebeu que estava perto do objetivo e, como esperado, no meio da rocha havia uma cavidade cheia de água da chuva. Finalmente havia encontrado água, mas era água parada, cheia de coisas visíveis dentro e bactérias invisíveis. Agora resta saber se Deye terá coragem de beber essa água parada. Após hesitar por 10 segundos, ele finalmente se abaixou e bebeu 3 grandes goles do poço. As bactérias e impurezas foram tratadas como suplemento de proteína. Para facilitar o acesso à água, Deye decidiu mover seu acampamento para uma caverna próxima à fonte. Além disso, a área era cercada por rochas, o que ajudaria a impedir a entrada de grandes animais como rinocerontes. Enquanto limpava sua nova caverna, Deye percebeu que nas paredes havia várias pinturas abstratas em vermelho. Isso indicava que o local já havia sido habitado por povos antigos. Deye nunca imaginou que um dia dormiria na cama dos antigos. Agora, com água e abrigo estável, o fogo seria o próximo passo essencial num clima seco como este. Para o mestre do fogo com 50 anos de experiência como Deye, acender fogo era tarefa simples. Após organizar o abrigo e preparar-se para transferir seus pertences, ele acabou encontrando uma árvore frutífera. Assim pôde matar a fome mais uma vez. Depois de uma manhã de trabalho, o sol já estava em seu auge. A temperatura chegava a mais de 60 graus. Sair sob esse calor seria assar um ovo cozido de si mesmo. Melhor ficar quieto e fazer um pouco de costura e terminar suas sandálias de couro inacabadas. Ele cortou tiras de couro para fazer cadarços, firmes e resistentes ao desgaste. 2 horas depois, e saiu usando suas sandálias artesanais. Ele chegou a uma grande rocha com marcas preto e branco. Então, você sabe como essas marcas se formaram. Na verdade, essa área é o banheiro dos Damãos. Essas marcas eram, na verdade, fezes acumuladas. Então, Deye decidiu ficar por lá, esperando como um caçador paciente. Mas mesmo esperando até o pôr do sol, nenhum pelo de coelho apareceu. Hoje o sonho de comer carne não se realizaria. De novo, mais uma noite se passou e já era o 3º dia. Talvez
pelo calor excessivo ou pela água contaminada. Dee acordou se sentindo mal, com dor de cabeça intensa. Sob este calor extremo, a perda de água corporal é muito rápida. Para evitar a desidratação antes do resgate, ele foi forçado a beber mais da água parada. Para repor líquidos, Ye percebeu que havia muitos animais na região. Com suas mãos habilidosas, ele certamente poderia conseguir carne assada. Então, Ye decidiu usar a segunda habilidade aprendida, com os bosquímanos, fazer cordas com sansevieria. Ele bateu as folhas com pedras para quebrar a superfície. Depois esmagou com bastão para soltar as fibras internas. Torcendo as fibras, fez uma corda resistente. Agora tinha corda para armar armadilhas. Depois afiou alguns galhos e preparou armadilhas de pedra, com isca de frutas para os damãos. E pegou até um lagarto azarado, que encontrou nas fendas das pedras. Em outras situações, esse lagarto iria direto para o estômago. E agora, também acabou sendo engolido vivo. Como os damãos são herbívoros, bastava usar frutas como isca. A carne rica em proteína dependia de sua habilidade. Depois disso, ele armou 10 armadilhas perto do território dos damãos, esperando pela captura. Mais uma noite se passou e chegou o quarto dia. Ao amanhecer, e correu animado para verificar as armadilhas. Você acha que ele pegou algo desta vez? Chegando ao território dos damãos, ele viu que as armadilhas tinham sido acionadas e sob as pedras havia um damão preso. Finalmente, ele teria a tão esperada carne assada. Primeiro, ele planejou usar ferramentas de pedra. Ele retirou cuidadosamente a pele do damão inteira. Depois espetou o coração, fígado, baço e estômago, planejando assar um espeto para matar à vontade. Oh meu Deus, isso não poderia ter vindo em melhor hora. É a primeira proteína que ele come em 3 dias. Em seguida, ele espetou todo o corpo do damão em um galho e colocou sobre as brasas, assando pacientemente até dourar. Após mais de 1 hora de defumação, a carne do damão já estava crocante por fora, macia por dentro e exalando aroma. Me parece perfeito. Você mandou bem demais com essa refeição de proteína, dezenas de vezes maior que a carne bovina. Revigorado, ele voltou a trabalhar no artesanato, planejando fazer um arco e flecha para caçar e garantir que nos próximos dias não falte carne. Ele encontrou um osso enorme de perna de girafa e os tendões aderidos ao osso tinham grande flexibilidade, um material excelente para fazer a corda do arco. Em seguida, escolheu um tronco de espessura adequada e o lixou com pedras até ficar liso. Depois aqueceu no fogo para que pudesse curvar melhor na forma de arco. O próximo passo era o mais importante: fazer a corda. Ele precisou rasgar todo o tendão em tiras e depois bater repetidamente com pedras até dividi-lo em muitas fibras finas. Em seguida, colocou as fibras na boca e mastigou até que os fios estivessem totalmente umedecidos com saliva. Por fim, torceu esses fios até formar uma corda. Após várias etapas complexas, a corda do arco ficou pronta. Mais um dia passou rapidamente. Chegando ao 5º dia, ainda abalado, ele quase não dormiu à noite, porque durante toda a madrugada, o uivo de cães selvagens ecoava ao redor. Parece que sua presença já atraiu a atenção de vários predadores carnívoros. Pelo visto, apenas o fogo não seria suficiente para protegê-lo. Ele precisava terminar logo as flechas para se defender melhor. Mas antes disso, precisava verificar as armadilhas. Afinal, para ter carne, ele dependia totalmente dessas armadilhas de pedra. Mas parecia que os damões já estavam mais cautelosos. Desta vez, ele raramente voltou de mãos vazias. Sem comida, só lhe restou ir ao poço para beber água e encher o estômago. Hoje estou bem. Depois pegou algumas penas de fazão que poderiam ser usadas para estabilizar flechas. No caminho de volta para o acampamento, ele encontrou várias pegadas enormes. Pelo formato e tamanho, ele estimou que fossem de um leopardo ou outro grande predador. Isso mostrava que não eram só os cães selvagens de quem precisava se proteger. Se fosse atacado por leopardos e cães juntos, as consequências seriam terríveis. Assustado, ele não quis perder mais tempo. Correu de volta ao acampamento para terminar logo as flechas. Ele lixou galhos para retirar a casca, deixando uma ponta afiada com pedra, e na outra extremidade prendeu as penas para estabilizar as flechas. Depois treinou tiro com arco em um espaço aberto, entrando no modo de prática. Após uma manhã de treino, ele estava pronto para tentar sua primeira caçada real. Após explorar e observar os arredores, descobriu que o planalto onde estava era na verdade um penhasco, e abaixo ficava uma vasta planície. Ele se impressionou com a
uma obra-prima da natureza, com o sol se pondo. Chegou o sexto dia, bem cedo. Ele pegou o arco e entrou no modo de caça, sem comer há 24 horas. Estava faminto. Tudo o que via parecia comestível. Mas depois de procurar, não encontrou nenhuma presa e percebeu um grande problema. Com as mãos ocupadas com o arco, não tinha onde guardar as flechas. Viu que ainda precisava de uma aljava. Então começou a cavar um buraco no pé de uma árvore. Após meia hora cavando, exausto como um husky, ele finalmente encontrou o que queria. Era uma raiz grossa, com quase meio metro de comprimento, que ele arrancou da cova. Bastava enterrar a raiz sob a fogueira e aquecer, para evaporar a umidade interna e fazer o miolo encolher. Assim seria fácil retirá-lo. Eu consegui. Sim. O último passo era usar o couro restante para tampar a aljava. Coloque isso por cima, para aumentar as chances de capturar presas. Ele pegou a bagagem e deixou o acampamento. Chegou à beira de um poço d'água e verificou a câmera que havia deixado antes. Descobriu que ali não só pássaros vinham beber, mas também pequenas antílopes apareciam com frequência. Vendo isso, ele teve uma ideia. Escolheu um ponto próximo ao poço, cortou alguns galhos e colocou entre duas pedras grandes, como camuflagem. Ele pretendia emboscar ali e esperar. Logo, o primeiro alvo apareceu. Um grupo de galinhas d'Angola se aproximava lentamente. Agora era hora de mostrar sua verdadeira habilidade. Mas infelizmente, duas flechas disparadas não acertaram. Com a noite caindo, sua primeira caçada chegou ao fim, restando passar a noite descansando no local. Logo amanheceu o sétimo dia. Após refletir sobre o fracasso de ontem, ele decidiu mudar de ponto de espera. Pegou algumas frutas e bebeu um pouco de água parada. E foi para uma rocha alta. Abaixo dela, havia a árvore onde as galinhas d'Angola descansavam. Ele pretendia usar essa posição elevada para atirar, maximizando o poder do arco e flecha. Sim, como esperado, dessa vez acertou de primeira, conseguindo uma galinha d'Angola. Após 2 dias, com fome, ele finalmente comeu frango assado cheiroso. Delícia! Que banquete! Estou tão feliz de estar aqui sentado, saboreando isso. Depois de uma noite bem alimentado, ao acordar, já era o 8º dia, nas montanhas Erongo. Nos 2 dias seguintes, com água parada e o arco em mãos, conseguiu garantir o básico de comida e água. Com a chegada do 10º dia, o veículo de resgate já o aguardava no local combinado. Assim terminou seu desafio solo na savana. Dizem que ele tem uma boca que tudo aceita. Os fãs o chamam de espírito selvagem. Ratos grandes, como cachorros, ele depena e assa na brasa. E ratinhos pequenos, ele come de uma vez só crocantes. Mas muitos dizem que se ele vier desafiar na China, ou a máquina de costura vai pegar fogo, ou vai desmaiar de fome na selva. No máximo vai mastigar grama e insetos. Mas aos 50 anos ele não acredita nisso. Afinal, é um veterano no mundo da sobrevivência e nunca teve medo de provar nada. Assim começou outro desafio. E este novo capítulo, Selvagem, pode ser considerado uma das batalhas épicas de sua carreira. E também uma das produções de destaque do canal Discovery. Desta vez ele decidiu aquecer na Colômbia, levando apenas equipamento de filmagem e kit de primeiros socorros. Nada mais. No início encontrou um incêndio na savana. O fogo se espalhava tão rápido que quase cruzava toda a planície. E nas áreas ainda não queimadas, escondiam-se muitas cobras venenosas. Para ele, de peito nu, preso entre fogo e serpentes, era o maior teste de todos. Felizmente, com experiência de campo, ele não enfrentou o fogo e as cobras diretamente, mas subiu um morro mais alto e escolheu uma área mais distante das chamas para procurar abrigo. Procurando abrigo em uma floresta relativamente distante do fogo, sob o calor escaldante das chamas, Jay está com a boca seca e precisa urgentemente de água. Esses botões de flores prestes a desabrochar e as verduras selvagens tornaram-se sua única fonte atual de água potável que ele pode consumir. Assim, confiando em vários recursos naturais ao longo do caminho, ele finalmente conseguiu escapar do cerco do incêndio na savana. Em seguida, entrou em um rio que atravessa toda a floresta. Mas nesta vasta savana, o fogo não é a única ameaça, pois no caminho de fuga de Deye, ele acidentalmente encontrou um presente deixado por um puma. Isso significa que grandes predadores frequentemente circulam na área. E essas águas profundas na floresta são também habitat frequente de anacondas. Deye
e uma anaconda. Dois grandes predadores se encontrarem na água. Imagine só a cena. Claro, ao encontrar o rio, Dee não poderia deixar de pensar nos peixes ali. Afinal, o peixe está no top 3 de seu cardápio favorito. De suas aventuras selvagens. Assim, após nadar um trecho, ele saiu rapidamente para a margem. Desta vez, parece que a fome de 3 dias, 9 refeições não foi ativada, pois ele sempre encontra algo para comer no caminho. Olha só debaixo de uma árvore. Ele mastiga frutos de buriti, embora ainda não estejam maduros. Tem um sabor azedo, mas são ricos em vitaminas e antioxidantes. Após essa simples refeição de frutas, Dee começa a coletar bambu e cipó. E com entusiasmo, desce uma armadilha de pesca. Oh, isso é bom. Oh, isso é bom. Aí mesmo. Oh, sim, sim. Após mais de 1 hora, a armadilha artesanal de pesca de Dee Está pronta. Ele coloca ossos de buriti dentro como isca. Porém, Os peixes deste rio parecem preferir carne a plantas. A isca de Dee e não agradou o paladar deles. após meio-dia na água, A armadilha continua vazia, sem opção. Ele leva sua armadilha e segue viagem. Continuando pelo caminho, logo adiante, ele sente que chutou algo duro ao se abaixar para olhar. Descobre que é um formigueiro de cupins. E como esperado, esses cupins azarados serão saqueados para servir de isca, exclusiva para sua pesca. Ele coloca o formigueiro inteiro na armadilha. Agora é só esperar pelos peixes. Enquanto isso, ele caminha pela área. Veja só. Encontrou algo interessante. Você pode pensar que com essa noz maior que um ovo, Dee já garantiu o jantar. Mas você estaria enganado. Ele não ousa comer isso, pois a polpa contém toxinas que podem causar calvície permanente. Se comer, ele pode perder para sempre o sonho de ter cabelos. Mas a casca limpa pode ser usada como recipiente para água. De volta à armadilha, com o atrativo proteico dos cupins. Sua armadilha já está cheia, mas infelizmente são peixinhos, tão pequenos que mal dá para sentir o sabor. Então ele decide acender uma fogueira e fazer espetinhos de peixe, crocantes e saborosos, com proteína dezenas de vezes maior que carne bovina. Isso desperta completamente seu apetite. Ele começa a vasculhar a área em busca de mais comida. Veja só. Encontrou um tesouro no chão. São caju, seu favorito. Agora ele está radiante. O caju tem 2 partes: falsa fruta e noz verdadeira. A falsa fruta amarela é suculenta e refrescante. A noz verdadeira assada é crocante e saborosa. E quando ele está prestes a colher mais cajus para comer pelo caminho, ele encontrou mais uma fonte de proteína sob folhas secas. Com Dee cavando o solo, como um cachorro cavando com força total. Uma minhoca de 1 metro de comprimento foi puxada de dentro da terra. As minhocas são ricas em proteína. Na selva, são consideradas uma fonte de proteína úmida e de alta qualidade. Mas antes de comer é preciso espremer o conteúdo gelatinoso de dentro dela. Caso contrário, o sabor dispensa explicações. Você já pode imaginar. Com a chegada da noite, Dee começa a cortar madeira para montar a cama king da noite. Afinal, a noite é o período mais ativo para cobras e formigas. Dormir diretamente no chão, certamente não é a melhor escolha. Após mais de 1 hora de trabalho, ele termina a obra antes que escureça totalmente. Depois de uma noite barulhenta, finalmente amanhece o segundo dia. Quando se preparava para seguir viagem, foi parado por comida no caminho. Ele encontrou algumas frutas podres no chão, embora não frescas. A polpa é macia e doce, com açúcar praticamente puro. E à medida que ele segue ao longo do rio, a diversidade de vida aumenta. Cobras e tartarugas camufladas como folhas secas. Peixes amarelos espreitando perto de troncos submersos. Mas nada disso está no cardápio de hoje. O destaque está sob uma árvore seca à distância, com apenas 2 olhos aparecendo. Este é o alvo de hoje, o jacaré. Se ele capturar um, não precisará se preocupar com comida por 2 dias. Assim, Dee arma armadilhas no caminho do jacaré. Ele planeja bloquear saídas com estacas de madeira e usar um laço no meio para capturar o jacaré. Não há como negar, sua habilidade artesanal em armadilhas é incrível. O chefão local acaba preso, com a boca amarrada, incapaz de resistir, virando presa de Dee. Assim, o jacaré azarado é levado de volta ao acampamento. Agora, é hora de assar jacaré, com carne crocante por fora e macia por dentro. Uma verdadeira iguaria. Depois de assistir a este episódio, você ainda acha que seguir Dee
é 3 dias de fome. Na verdade, ele torna a sobrevivência na selva algo vibrante. Sua jornada é cheia de adrenalina. Agora, Deye está transmitindo de uma ilha. Logo ao chegar, abre um coco com as mãos e mastiga uma noz, testando a firmeza de seus dentes. Depois come arroz glutinoso com gosto de vômito. Mas isso é só o aperitivo. O prato principal é uma sucuri de 10 metros. Quem vencerá, Deye ou a cobra? Neste episódio, Deye vai ao arquipélago de Pérolas, Panamá, e decide fazer como Bear Grylls, pulando direto no Pacífico. O salto parece perigoso e realmente não é nada seguro, pois estas águas abrigam tubarões ferozes e moreias. Se encontrar qualquer um na água, para alguém sem muita habilidade aquática, seria desvantagem total. Felizmente, nos últimos anos, ele treinou bastante natação. Sua técnica de nado livre melhorou muito e rapidamente alcança a praia com seus pertences. Como de costume, vamos verificar seu equipamento: roupas, sapatos e cabelo. Ele não leva nada disso na mochila. Só equipamento de filmagem, drone telefone, via satélite e kit de primeiros socorros. Como é verão, as temperaturas na ilha chegam a mais de 50 graus durante o dia e a água doce é extremamente escassa. Para Deye sem camisa, queimaduras de sol são o menor problema. A insolação e a desidratação é que podem ser fatais. Para Deye sem camisa, queimadura de sol ainda é o menor dos problemas. Insolação e desidratação é que são as maiores ameaças. Portanto, a prioridade é resolver o problema da água doce. Felizmente, esta ilha tem muitas palmeiras de coco. A água de coco é rica em eletrólitos. Na falta de água potável, beber água de coco é uma boa alternativa. O problema é que essas palmeiras têm a altura de vários andares. E Deye não é tão ágil quanto Bear Grylls para subir. Ele só pode recolher cocos caídos e procurar alguns frescos para matar a sede. Além disso, a polpa do coco é rica em minerais e proteína vegetal, muito nutritiva. Também serve como alimento para saciar a fome. Logo no início, Deye já resolveu de uma vez só comida e água. 2 grandes problemas. Isso o deixou tão animado que já começou a imaginar os próximos dias tranquilos. Mas enquanto caminhava apreciando a bela paisagem ao redor, de repente o cenário mudou e apareceu uma enorme quantidade de lixo doméstico. Isso deixou Deye chocado. Não esperava encontrar tanto lixo, mesmo em uma ilha deserta no Pacífico. Quem visse poderia pensar que Deye está sobrevivendo em um lixão. Mas ainda bem que Deye tem um talento para transformar lixo em tesouro. Esse lixo jogado por aí, para ele, é um recurso valioso de sobrevivência. Depois de um bom tempo de trabalho, sua pele já estava sendo castigada pelo sol, queimando e ardendo, e ficando vermelha e inchada. Se continuasse assim, ficaria torrado. Então, ele decidiu ir para a floresta se proteger do sol. Mas no caminho em direção à floresta, ele percebeu que o solo estava muito úmido. Isso indicava que poderia haver água doce por perto. Então ele começou a cavar sob o sol forte, escavando na lama sem parar. Mas depois de muito esforço, ele só encontrou rochas duras, sem nenhum sinal de água. Então ele mudou de estratégia e decidiu seguir por um vale até o interior da floresta para tentar novamente. Mas ele não esperava encontrar uma grande área de palmeiras pretas, cobertas de espinhos afiados. Isso fez com que seus pés descalços fossem espetados dolorosamente. Gritando de dor, percebendo que esse caminho era impossível, ele voltou atrás e usou um drone para observar o terreno da ilha, para encontrar um local ideal para acampar. Rapidamente, ele identificou uma formação rochosa negra. Na outra ponta da ilha, Deye estimou que lá poderia estar a foz de água doce da ilha, um local ideal para se estabelecer. Mas para chegar lá, ele teria que caminhar metade da ilha, e já estava quase anoitecendo. O sol prestes a se pôr no horizonte. Ele decidiu descansar ali por uma noite e continuar a jornada no dia seguinte. Construiu uma parede de areia para bloquear o vento e dormiu de costas na areia até o amanhecer do dia seguinte. Com a lição do dia anterior na floresta, ele nem pensou em cortar caminho descalço pela mata. Agora só podia seguir pela costa, mas essa rota também não era fácil, com penhascos íngremes ao lado e recifes afiados sob os pés, além das ondas fortes. Um passo em falso poderia causar sérios ferimentos. Claramente esse caminho também era perigoso. A maneira mais segura seria atravessar pelo mar, mas havia tubarões famintos esperando, o que para Deye não era opção segura. Ele não ousou arriscar e voltou ao local do lixo.
Decidido a recolher materiais para fazer uma jangada, dessa vez teve sorte e encontrou 2 pares de chinelos no lixo. Ele até encontrou 2 chinelos no monte de lixo. Embora não servissem muito bem nos pés, pelo menos não precisaria mais se preocupar em machucar os pés andando. Quando o sol ficou insuportável, ele correu para debaixo de uma árvore para se proteger e percebeu várias maçãs caídas no chão, mas curiosamente, mesmo com fome, só olhou para as maçãs com água na boca, sem a intenção de comer. Na verdade, era uma árvore mancenilheira, apesar de o fruto parecer uma maçã e parecer apetitoso. Toda a planta e a polpa contém toxinas extremamente potentes, que, se ingeridas, podem matar em minutos. Ainda bem que Dei é experiente em sobrevivência. Reconheceu de imediato, ou já estaria caído ali, servindo de adubo para a árvore. Essas maçãs venenosas estavam fora de questão. Felizmente, ele encontrou uma amendoeira por perto, que serviu para enganar a fome. Depois começou a fabricar a jangada. Primeiro afiou um pedaço de metal para improvisar uma lâmina, para cortar as cordas. Depois, usou cordas para amarrar as tábuas e blocos de isopor. Com a estrutura básica montada, o entardecer se aproximava. Ele descansou no mesmo local por mais uma noite e amanheceu o 3º dia na ilha. Depois de passar a noite castigado pelo vento frio, acordou com sede e fome e muito cansado. Felizmente, a ilha tem muitas árvores frutíferas. E andando um pouco, ele encontrou mais comida nas árvores. Era fruta noni, conhecida como fruta do vômito, por ter cheiro e sabor semelhantes a vômito. Daí o nome. Mas dizem que seu valor nutritivo é altíssimo. Pode melhorar a pele, fortalecer a imune e até estimular o crescimento do cabelo. Se isso é verdade ou não, só saberemos com Dei testando. Após uma refeição de frutas, ele embarcou na jangada improvisada e iniciou sua viagem pelo mar. At the moment, come on. Após 2 horas remando, com suas últimas forças, ele finalmente chegou ao destino. Na floresta encontrou uma poça de água parada. Provou um pouco para testar. Confirmou que era água doce, mas cheia de bactérias e parasitas. Beber assim seria perigoso. Mesmo ele não ousaria beber sem tratamento. Era preciso filtrar antes. Então, ele usou garrafas plásticas coletadas na praia e encheu 8 garrafas grandes de água parada. Depois começou a fabricar um filtro. Cortou uma garrafa para servir de recipiente. Pegou casca de coqueiro e colocou no fundo como primeira camada. Depois pegou carvão para absorver substâncias nocivas da água. Cobriu com mais casca de coco e por fim pedras para prensar. Assim, um filtro simples ficou pronto. That's fruity. Depois era só deixar a água filtrada, exposta ao sol por algumas horas para esterilizar. Assim estaria segura para beber, com o pôr do sol no horizonte. Mais um dia se passou. Logo amanheceu o 4º dia na ilha. Hoje, Dei decidiu acender uma fogueira. Felizmente, a umidade não era muito alta. Acender fogo era tarefa fácil para ele, o mestre do fogo. Ah não, agora com uma fogueira forte, a água parada podia ser fervida e bebida de forma mais segura. Enquanto buscava mais lenha, de repente, uma cobra gigante de 10 metros, cinza escura, saiu da mata. Isso deixou Dei surpreso e animado. Se conseguisse capturá-la, teria carne suficiente para muitos dias. Mas desta vez, Dei agiu de forma diferente. Ele não atacou a cobra gigante, talvez porque nunca havia enfrentado uma cobra desse tamanho e temesse ser contra-atacado. Seguindo o princípio de oportunidades virão, preferiu beber um pouco de água fervida para encher o estômago. Oh, I was good. Aproveitando a maré baixa, ele pegou um cesto de plástico velho e foi catar frutos do mar pela primeira vez na ilha. É preciso dizer que essa região é realmente rica em recursos. Basta virar uma pedra para achar estrelas do mar e pequenas conchas e caracóis. Tudo o que estivesse vivo, ele não deixava escapar. Colocava tudo no bolso. Depois encheu um saco plástico com água para usar como panela improvisada e começou a preparar seu primeiro prato de frutos do mar. 1 hora depois, com a água do saco plástico fervendo, ele começou a saborear sua primeira refeição de frutos do mar na ilha. Bob, Bug, Clever, one of them. Mas parece que a comida não agradou muito seu paladar. Ele comeu apenas o suficiente para se sustentar e logo fechou os olhos para descansar. O 5º dia na ilha chegou rapidamente. Ao olhar para os frutos do mar, difíceis de engolir, ele percebeu que depender apenas disso não funcionaria. Então pegou o drone novamente e começou a procurar outra área onde pudesse encontrar mais comida. Logo, ele descobriu uma baía no outro
outro lado da ilha, onde havia um grande manguezal. Se conseguisse chegar lá, certamente encontraria mais comida. Com sorte, até poderia capturar um crocodilo para variar. Então arrumou sua mochila e partiu novamente. Mal havia andado muito e já encontrou mais comida. Havia vários limões espalhados no chão. Ele os pegou feliz da vida. Depois de encher os bolsos com muitos limões, ele deixou a floresta satisfeito. Em seguida, achou um balde velho na praia, perfeito para armazenar frutos do mar. Com os equipamentos já completos, ele embarcou novamente, rumo ao manguezal. Após meio-dia de navegação, chegou à baía, mas logo ao entrar, teve um encontro inesperado com um tubarão, o que o fez suar frio na hora. Felizmente conseguiu subir na costa a tempo, e então levou o balde para dentro do manguezal. Pronto para um dia de caça aos crocodilos? Right there is a climb. Depois de 2 horas, mesmo sem encontrar crocodilos, conseguiu pegar muitos mariscos, o suficiente para uma boa entrada. Primeiro colocou os mariscos na brasa por 30 segundos, depois retirou a carne e espremeu limão por cima. Após marinar por 2 horas, enquanto esperava, ele saiu para catar mais sucata. Encontrou uma rede de pesca e uma corda de mais de 10 metros, perfeitas para fazer uma rede de descanso confortável. Depois de um descanso, a refeição marinada estava pronta. Desta vez, ele finalmente comeu uma refeição decente. Agora me diga, quem será que ensinou Deye a usar tão bem os hashes? Depois de comer e beber bem, ele deitou na rede e aproveitou preguiçosamente o pôr do sol, passando a noite mais relaxante na ilha, com o sol nascendo no horizonte. Chegou o 6º dia na ilha. Nos dias seguintes, ele viveu praticamente somente dos mariscos do manguezal, levando uma vida autossuficiente na ilha, sem depender de mais nada. Mas viver só de carne de marisco traz pouca nutrição. Não é suficiente para sustentar o esforço diário de Deye. Ele ainda precisa de mais proteína para recuperar energia. Enquanto pensava onde achar comida, de repente vê pegadas na areia. Imediatamente fica alerta, com base em sua experiência como sobrevivente experiente. O formato dessas pegadas, o tamanho e a marca no centro, claramente são sinais deixados por um lagarto monitor. Alta proteína chegando. Então ele segue as pegadas, rastreando cuidadosamente. Logo, encontra o alvo descansando em uma árvore. Mas caçar um lagarto monitor não é como pegar um crocodilo. Ele não ousa agarrar com as mãos. Então amarra pedras na rede de pesca Para fazer uma rede de arremesso. Em seguida, leva a rede, animado em direção ao alvo. Mas não imaginava que o lagarto também fosse experiente. Deitado calmamente na árvore, parecendo relaxado. Mas ao ver Deye preparado, pulou sem hesitar e correu para a pilha de lixo. Vendo o lagarto sumir à distância, Deye fica frustrado. Sua rede cuidadosamente feita não serve de nada na pilha de lixo. Sem escolha, ele decide se esconder e esperar pela reaparição do lagarto. A espera dura metade do dia, quando suas pernas já doem e está quase desistindo. O lagarto surge caminhando calmamente em sua direção. Deye rapidamente lança a rede e pula sobre o animal, capturando-o de imediato. Ok, that snow is smaller, Garner. Agora finalmente terá uma boa refeição. Além disso, dentro do lagarto encontra ovos não maduros, ótimo para complementar o banquete. Uau! Espeta o lagarto inteiro num galho e coloca para assar na brasa, enquanto os ovos vão para uma garrafa com água, para fazer ovos cozidos, e ainda prepara um chá de limão refrescante para acompanhar. 1 hora depois, Deye começa a saborear seu prêmio. Primeiro, alguns ovos com gema mole para abrir o apetite. Depois, é hora do prato principal. A carne é macia e suculenta, com um forte sabor de frango e proteína centenas de vezes maior que a da carne bovina. Wow! Look at the meat on those. Deye alterna entre carne de lagarto e chá de limão. E em poucos minutos, termina tudo. Sobram apenas algumas patas, que ele deixa de lado. Satisfeito, deita na rede e adormece feliz. Logo chega o 10º dia, com o barco vindo buscá-lo na praia. Sua aventura na ilha chega ao fim. Olha o 3 dias, comendo 9, passando fome. Deye, já atrás de mais comida, depois de disputar restos com um escorpião, come frutas doces e macias. Depois vasculha o território dos crocodilos, pegando um bagre africano e um peixe-tigre dentuço, e já monta uma fogueira para assar o peixe, comendo tudo em 3 mordidas, sem deixar nem as espinhas. Nesta vez, Deye foi para Caprivi, Namíbia, um paraíso para grandes predadores e um ótimo lugar para ele se deliciar. Nos rios há hipopótamos gordos como
como porcos e crocodilos, seus favoritos. Na terra, rebanhos de antílopes ricos em proteína. E claro, inúmeras cobras. Com um amigo local, ele entra de canoa no rio Quando, Logo atraindo hipopótamos e crocodilos, assistindo aos senhores do rio. Ainda bem que o amigo africano é morador local e tem certo respeito com esses gigantes. senão o barco de Bichen já teria afundado. Assim Deye chega à margem sem perigo para agradecer ao amigo africano pela proteção na viagem. E tira os sapatos e roupas novos e dá de presente a ele. Afinal, nas aventuras de Deye, roupas e cabelo são supérfluos. Ele só leva no máximo uma câmera, um drone, um kit de primeiros socorros e um telefone via satélite. Agora planeja seguir o rio para explorar. Precisa escolher um acampamento perto da água. Assim pode beber e pescar com facilidade. Não anda muito e já percebe algo errado por todo o caminho. Há hipopótamos por toda parte. Hipopótamos têm temperamento explosivo Matam mais gente a cada ano. do que e consegue comer. E ele não tem certeza de enfrentá-los. Então tira o drone e observa a área de cima. Em seguida, muda a rota. E contorna a área dos hipopótamos, indo mais para dentro. Logo, e encontra comida numa clareira. Pega um grande monte parecido com capim seco. Amigos, vocês adivinham? É isso mesmo. Fezes de elefante. Sua primeira refeição será procurar entre elas nozes não digeridas. Mas essas nozes são duras como pedra. Se tentar morder, pode quebrar os dentes. E o sol está se pondo. A noite é a hora mais ativa dos predadores. Agora, O mais urgente é achar abrigo seguro. Depois de alguns quilômetros, chega ao pé de uma grande árvore. planeja passar a noite nos galhos, enquanto não aparecer um leopardo. Hipopótamos e crocodilos podem ser ignorados. O mais perigoso agora é beber água na beira do rio, já que crocodilos atacam escondidos. Esperando presas distraídas. Ao voltar para a árvore após beber, Deye se assusta, pois vê uma mamba negra na copa, olhando em volta. a mamba negra é uma das cobras mais venenosas do mundo. Uma mordida e em meia hora é morte certa. Deye sente que o céu desabou. Não imaginava que todos ali fossem perigosos. Sente-se no fim da cadeia alimentar. E você acha que ele vai comer a cobra. Felizmente a mamba negra Vai embora logo. deixando o galho livre para Deye dormir. Na manhã seguinte, antes do sol nascer, é acordado por barulhos de elefantes e leões. Sem sono. Fica de vigia na copa até amanhecer. Quando o sol sobe, desce da árvore aliviado e percebe o quão arriscada foi a noite. Ao redor há pegadas de elefante por toda parte e fezes frescas espalhadas. Ainda bem que dormiu na árvore. No chão poderia ter sido esmagado. Os elefantes ainda estão a apenas 100 metros, lembrando da esposa e filhos. Ele sabe que não pode ficar ali muito tempo, então decide procurar hoje um abrigo melhor. E com fezes frescas de elefante por todo lado. Ainda bem que dormiu na árvore na noite anterior. Se estivesse no chão, poderia ter sofrido um pisoteio mortal. E os elefantes ainda não tinham ido muito longe. Estavam a apenas 100 metros de distância, pensando na esposa e nos 4 filhos esperando em casa. Ele sabia que não podia ficar ali. Então decidiu reforçar o abrigo, deixando-o mais seguro e resistente. Adiante encontrou uma área onde os elefantes haviam devastado, cheia de galhos quebrados pelo chão. Ele que estava sem ferramentas para cortar madeira, Agora tinha material em abundância. Primeiro montou uma estrutura com troncos grossos. Depois colocou galhos finos sobre ela. para fazer a base de uma cama elevada. Após meio-dia de trabalho, Concluiu uma cama resistente na árvore, mas já estava 24 horas sem comer. e com quase 40 graus de calor, o esforço intenso deixou-o exausto. Se uma mamba negra aparecesse agora, ele poderia ser devorado sem reação, sem comida adequada à vista. Voltou a procurar nozes nas fezes de elefante para matar a fome. Desse jeito, Os besouros rola-bosta da região. podem acabar morrendo de fome por sua causa, comendo tudo antes deles. Oh, esta noite vai ser difícil. Com o pôr do sol, Chega a noite. Ele achava que teria uma boa noite de sono, mas o clima não ajudou. De repente, trovões, relâmpagos e ventania. Uma tempestade o pegou desprevenido. A chuva e o vento não eram o maior problema. o risco real. Era ser atingido por um raio na árvore, mas descer significava enfrentar elefantes
e hipopótamos no chão. Estava preso entre dois perigos. Só restava aguentar na árvore. Depois de uma noite difícil, finalmente amanheceu com o céu limpo. E o modo 3 dias comendo mal estava quase acabando. As fezes de elefante já estavam todas vasculhadas. Sem comida, decidiu arriscar e entrar no rio cheio de hipopótamos e crocodilos para colher lírios d'água e ganhar carboidratos. As coisas que ele faz. Meu Deus, por quê? Isso não é loucura. Depois de comer um lírio, a energia recuperou um pouco. Então, ele sente um cheiro forte de podridão Vindo da margem. Ao se aproximar para ver, encontra um hipopótamo morto, flutuando na água. Mas infelizmente, o corpo já estava murcho. Provavelmente os crocodilos já haviam comido todo o interior, sem chance de aproveitar nada. Se entrasse na água, poderia virar refeição dos crocodilos. Então preferiu cortar juncos para fazer um telhado contra chuva e vento. Afinal, sem dormir bem, o cabelo cai. Enquanto carregava os juncos de volta, viu pegadas grandes de leão pelo caminho. E numa árvore próxima, restos de um animal pendurados, deixados por um leopardo após comer demais. Ele percebeu que ali, nem na água, nem na terra, havia segurança. Felizmente, os leopardos caçam sozinhos e não em grupo como os leões. E numa árvore, ele ainda teria alguma chance de lutar até o fim. Com suas habilidades manuais, construiu rapidamente um telhado de palha e passou a noite mais confortável. Na manhã seguinte, 4º dia, foi acordado por barulhos estranhos. Logo cedo, seguiu o som para ver o que acontecia e acabou encontrando uma fêmea de crocodilo no alto de uma árvore olhando para ele. Isso deixou Deye com água na boca. Ele pegou um galho no chão e começou a subir na árvore, mas com 2 pernas. Não podia competir com a agilidade dela. Ainda assim, perseguiu com determinação. Quase teve que usar a 3ª perna para ganhar impulso. Mas no fim, ainda não conseguiu capturar o crocodilo fêmea. Viu ele escapar para uma árvore ainda mais alta. Dessa vez foi um grande prejuízo. Não conseguiu comida e ainda gastou muita energia. Só restou ir ao território dos crocodilos e beber um pouco de água. Nesse momento, o céu escureceu com nuvens densas. Trovões começaram a soar. Uma tempestade se aproximava. Para não passar frio à noite na chuva, decidiu acender o fogo antes que começasse a chover. Felizmente havia lenha seca por perto. Acender fogo foi questão de minutos. Para levar o fogo para cima da árvore, cavou um pouco de lama na beira do rio e fez uma base de barro no tronco para isolar e proteger contra fogo. Meia hora depois, o fogão na árvore ficou pronto. Agora não precisava mais se preocupar em passar frio e chuva à noite, mas a fome desta noite era inevitável. Após uma noite, chegou o 5º dia. Acordou com dores nas costas e começou a procurar comida. Na beira do rio encontrou um enorme chifre de antílope, parecido com uma corneta gigante. Pensou em usá-lo para armazenar água. Uma ótima ideia. Assim à noite, não precisaria ir beber água na beira do rio com perigo, evitando riscos. Mas o mais importante hoje era resolver a questão da comida. Olhando ao redor, só havia animais perigosos que não podia caçar. A solução era tentar pescar. Então cortou um tronco comprido para fazer uma lança de pesca, mas sem lâmina afiada. Precisou endurecer a ponta no fogo e afiá-la na casca de árvore, deixando mais pontiaguda. Depois procurou um banco de areia raso para tentar a sorte. Mas o espaço da lança estava grande demais. Boa para hipopótamos ou crocodilos, mas ruim para pegar peixes pequenos. Precisava ajustar. Voltando ao acampamento, encontrou frutas no chão, parecidas com laranjas, chamadas frutas de macaco. Casca dura, polpa como pasta, mas muito doce. Perfeito para a hipoglicemia. Uma bênção no deserto. Comendo até se satisfazer. Passou um dia feliz com essas frutas. Chegou o 6º dia. Ajustou a lança com cipó para estreitar a ponta e acrescentou um estabilizador com fibras. Depois escolheu um lago sem crocodilos para tentar pescar, mas talvez pela técnica ruim ou pela agilidade dos peixes. Após várias tentativas, perdeu a paciência. Com fome e cansado, queria morder qualquer coisa. Mais um dia, sem comer direito, acordou no 7º dia. A margem próxima estava cheia de hipopótamos e crocodilos. Precisava andar quilômetros até outra fonte de água. Mas o que mais precisava agora era proteína para ter forças, senão nem sobreviveria até o resgate. Então adaptou a lança com um lançador para aumentar a precisão. Após meio dia de trabalho, a lança modificada estava pronta. Ao entardecer, notou na superfície escura do rio uma grande concentração de crocodilos. Isso fez com que o mestre
Mestre D que planejava entrar no rio. Imediatamente perdesse a coragem. Ele não queria arriscar a vida só para pegar peixe e acabar na boca de um crocodilo. Melhor passar fome mais um pouco E esperar até amanhã para escolher um bom momento e entrar no rio para pescar. Assim, faminto no meio da noite, Mestre D acordou de fome na manhã do 8º dia. Ele ficou de vigia na beira do rio por quase 1 hora. E depois de confirmar que não havia crocodilos por perto, finalmente começou a pescar com tranquilidade. Desta vez ele mudou de estratégia. Primeiro fechou uma parte estreita do riacho com barro, deixando apenas uma pequena saída. E então foi espantando os peixes para dentro, usando pedras grandes. O resto foi tão fácil quanto pegar tartarugas em um sonho. Logo ele arremessou um bagre para a margem. Desta vez, o faminto Mestre D finalmente pôde ter um jantar decente. Não, tudo após uma noite de barriga cheia, saboreando o sucesso. Mestre D decidiu preparar outro peixe assado hoje para reviver o sabor. Depois de incontáveis tentativas, ele finalmente conseguiu capturar outro peixe. Mas vendo a boca cheia de dentes afiados do peixe tigre, Mestre D agradeceu por não ter tentado pegar peixe com as mãos como no dia anterior. Caso contrário, ele não teria levado vantagem nenhuma contra o peixe tigre. O importante é que Mestre D teve mais um delicioso peixe assado. O demônio do mundo selvagem realmente faz jus à fama. Um peixe inteiro, carne e espinhas. Foi todo para o estômago, sem deixar uma única espinha para trás. Com o sol se pondo e nascendo novamente, o tempo finalmente chegou ao 10º dia. O amigo africano encarregado de buscá-lo já o aguardava cedo na beira do rio. Assim, o desafio solo de Mestre D na selva chegou oficialmente ao fim.